Se você sente que sua vida está travada, que você não consegue avançar, sair, viver como gostaria, talvez você tenha pensado que o problema é medo. Mas, na maioria das vezes, não é só medo. É algo mais sutil, mais silencioso, mais profundo. É a necessidade de ter certeza antes de agir. Certeza de que vai dar certo. Certeza de que você vai ficar bem. Certeza de que não vai entrar em crise. Certeza de que não vai perder o controle. E, enquanto essa certeza não vem, você espera. Adia. Evita. Se prepara mais. Pensa mais. Mas a vida não acontece nesse espaço. Porque a vida real não oferece garantias. E, sem perceber, você começa a viver em função de uma condição impossível. Quando eu tiver certeza, eu começo. E esse momento nunca chega. Existe uma promessa interna que parece lógica. Quando eu estiver mais calma, eu faço. Quando eu me sentir segura, eu saio. Quando eu tiver certeza, eu começo. Mas isso é uma armadilha. Por que você está condicionando a sua ação a um estado interno que não depende totalmente de você? E pior, esse estado interno só melhora quando você age. Ou seja, você entra em um ciclo. Não age porque não está bem. Não fica bem porque não age. E isso mantém você presa, esperando algo que só vem depois. Na psicologia, existe um conceito central para entender isso: intolerância à incerteza, que é a dificuldade de conviver com o não saber. E isso aparece em várias formas. E se eu tiver uma crise? E se eu não conseguir sair? E se eu fizer algo sem querer? E se eu não voltar a ser como antes? E, diante dessas dúvidas, você tenta resolver. Mas a mente não resolve. Ela cria mais possibilidades, mais cenários, mais dúvidas. E isso faz você acreditar que ainda não está pronto. Se você já tentou responder suas dúvidas internas, você sabe. Não importa o quanto você pense. Sempre aparece mais um e se. Ok, mas e se não for isso? E se eu estiver ignorando algo importante? E se eu estiver enganando a mim mesma? E isso não é porque você não pensou o suficiente. É porque a mente não funciona para dar certeza. Ela funciona para gerar possibilidades. E, quando você tenta usar pensamento para eliminar dúvida, você entra em um loop infinito. Os estoicos tinham uma visão muito clara. Você não controla o futuro. Você não controla todas as variáveis. Você não controla tudo o que pode acontecer. E tentar fazer isso gera sofrimento. Porque você está tentando transformar a vida em algo previsível, quando ela não é. A sabedoria estoica não está em eliminar a incerteza. Está em aprender a viver com ela. Uma das maiores travas é essa. Eu preciso saber se vai dar certo antes de ir. Mas pensa bem. Quantas decisões na sua vida vieram com garantia? Quase nenhuma. Você decide com base em valores, intenção, direção, não com base em certeza absoluta. E, mesmo assim, você viveu. O problema é que, na ansiedade, você começa a exigir um nível impossível de segurança. Seu corpo reage antes da certeza. A ansiedade vem antes da lógica. O medo aparece antes da análise. E isso é natural. Mas você tenta inverter isso. Quer ter certeza antes de agir. Só que isso não funciona. Porque a certeza não vem antes da experiência. Ela vem, quando vem, depois. A única forma de sair desse ciclo não é pensar mais. É viver mais. Mas de forma gradual. Com exposição. Você não espera estar pronto. Você vai com dúvida. Sai com medo. Permanece com ansiedade. Continua com incerteza. E, com o tempo, algo muda. Não porque você resolveu tudo, mas porque você começou a viver apesar disso.
Esse é um dos pontos mais importantes. Você nunca vai ter certeza antes, mas pode descobrir depois. Depois que você tenta. Depois que você permanece. Depois que você sente e percebe que não aconteceu o que sua mente previa. A confiança não vem antes. Ela vem da experiência. No final, tudo se resume a isso. Você não precisa de certeza. Você precisa parar de depender dela. Porque, enquanto você depende, você adia sua vida. Evita. Se limita. Mas quando você começa a agir mesmo sem saber, algo muda. Você começa a recuperar espaço, movimento, vida. Não porque tudo ficou seguro, mas porque você parou de exigir que fosse. Se você olhar com honestidade para o que sente, talvez perceba que o problema não é exatamente o não saber. É o que você acredita que pode acontecer por não saber. E se eu tiver uma crise e não conseguir lidar? E se eu perder o controle? E se eu fizer algo que eu não quero? E se eu não voltar ao normal? A incerteza, por si só, é neutra. Ela não tem peso emocional até que você atribua um significado a ela. E, na maioria das vezes, esse significado gira em torno de um medo central. Eu não vou conseguir lidar com isso. Ou seja, o que te prende não é a dúvida. É a falta de confiança na sua própria capacidade de atravessar a experiência. E isso muda completamente o foco. Porque, enquanto você tenta eliminar a incerteza, você continua ignorando o ponto mais importante. Desenvolver a habilidade de lidar com o que vier. Existe um comportamento muito comum em quem sofre com ansiedade. Tentar prever se vai ficar bem. Antes de sair, antes de fazer algo, antes de enfrentar uma situação, você tenta analisar. Será que hoje eu estou melhor? Será que eu vou aguentar? Será que eu estou pronta? E, dependendo da resposta interna, você decide. Mas esse tipo de análise nunca é confiável. Porque ela é baseada em sensação momentânea. E sensações mudam o tempo todo. Além disso, esse comportamento cria uma dependência. Você só age quando se sente suficientemente bem. E isso te prende. Por que você deixa de construir evidência real, que só vem da experiência, e continua presa na avaliação interna? Você não descobre que consegue lidar. Porque nunca se permite testar isso de verdade. Toda vez que você evita uma situação por não ter certeza de que vai ficar bem, você sente um alívio. E esse alívio é poderoso. Ele parece provar que evitar foi a decisão certa. Mas, no fundo, ele ensina algo perigoso. Eu só fico bem quando eu evito. E isso vai se fortalecendo. Aos poucos, sua zona de conforto diminui. Sua confiança diminui. E sua dependência de controle aumenta. O que começa como uma pequena evitação vai se tornando uma limitação maior. E isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque seu cérebro está aprendendo com base no que você faz. Existe um caminho para sair disso. E ele não envolve eliminar o medo antes. Envolve se expor à incerteza. Mas de forma gradual. Consciente. Respeitosa. É sair sem ter certeza de que vai ficar bem. É ficar mesmo com a dúvida. É continuar mesmo com o desconforto. E isso, no começo, pode parecer contraintuitivo. Mas é exatamente isso que ensina ao seu sistema algo novo. Eu consigo lidar com isso. E essa aprendizagem não vem do pensamento. Vem da experiência. Os estoicos não esperavam estar totalmente seguros para agir. Eles entendiam que a vida exige ação mesmo sem garantias. Coragem, para eles, não era eliminar o medo. Era agir apesar dele. E isso se aplica perfeitamente aqui. Você não precisa se livrar da dúvida. Precisa parar de deixá-la decidir. Porque, quando você age com base nos seus valores, e não na sua necessidade de certeza, você começa a recuperar sua autonomia. A mente vai continuar gerando dúvidas. E se isso acontecer?
E se eu não conseguir? E se for diferente? E o impulso automático é responder, analisar, resolver. Mas isso nunca termina. Porque cada resposta gera uma nova pergunta. E isso mantém você presa. A saída não é encontrar a resposta perfeita. É parar de responder todas as perguntas. É deixar algumas em aberto. E seguir mesmo assim. Você não vai se sentir confiante primeiro para depois agir. Isso raramente acontece. A confiança vem da experiência. De fazer. De tentar. De permanecer. De perceber que você conseguiu lidar, mesmo com desconforto. E isso só acontece quando você se permite sair da posição de espera. E entra em movimento. Esse é um ponto muito importante, principalmente para quem tem pânico. Você não precisa garantir que não vai ter uma crise. Porque você não controla isso completamente. Mas você pode aprender a lidar se ela vier. E isso muda tudo. Porque, quando o foco deixa de ser evitar a crise e passa a ser lidar com ela, o medo começa a perder força. A verdade é que você já vive sem certeza. Todo mundo vive. A diferença é que, na ansiedade, você tenta reduzir isso ao máximo, mas nunca consegue completamente. Então, ao invés de lutar contra algo inevitável, você pode aprender a conviver com isso. E, com o tempo, isso deixa de ser tão ameaçador. No final, não é sobre saber o que vai acontecer. É sobre confiar em algo mais profundo. Na sua capacidade de lidar. Mesmo que não seja perfeito. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que não seja do jeito que você queria. Você pode não controlar tudo. Mas pode se sustentar. E, quando você começa a viver com essa base, a necessidade de certeza diminui. E a sua vida começa a expandir. Não porque tudo ficou seguro, mas porque você parou de depender da segurança para viver.